Bem, meus queridos, hoje nós vamos começar um novo assunto da terceira unidade, certo? Que é o primeiro reinado, né? É o primeiro capítulo do módulo 3. Dentro desse primeiro reinado, nós vamos falar sobre quando Dom Pedro, né? Dom Pedro I, lembrando, ele governou o país, né? Como imperador, certo? Nessa época, foi uma época de grandes decisões políticas no Brasil. Foi quando o Brasil se consolidou como independente, certo? Mas que ainda ficou resquícios, né, do, do período colonial, como, por exemplo, quem participava da política e quem podia ou não ser cidadão, certo? Então, nós vamos falar desse período aqui no Brasil. Vamos começar nesse slide aqui que eu trouxe para vocês. É um slide onde eu resumo, né? Eu pontuo o que aconteceu de fato, mas ao longo do slide eu vou estar trazendo algumas coisas do livro de vocês, certo? Não liguem para os barulhos que vocês sabem, né? É impossível eu fazer e falar um texto sem a voz de Joaquim por perto. Ok. Então, como eu estava dizendo, né? Nesse slide eu vou trazer os pontos e mais ao decorrer do slide eu vou falando o que tem no livro de vocês também, certo? Lembrando que esse primeiro reinado ele aconteceu de 1822 até 1831, ok? Foi uma monarquia entre repúblicas, certo? Houve uma manutenção da unidade territorial, ao contrário do que aconteceu na América Espanhola, onde ela se fragmentou, ou seja, o território brasileiro permaneceu unido, né? Onde o Brasil foi unificado, digamos assim. A participação das elites e a ausência da participação popular dentro da política, certo? A manutenção da estrutura socioeconômica do período colonial, né? Ou seja, manteve-se o escravismo, o latifúndio, né? O domínio da oligarquia rural e agroexportadora de produtos primários, como o açúcar, o algodão, o tabaco, depois veio o café e assim sucessivo. Dentro dessa primeira república aconteceram algumas insatisfações populares, certo? Como eu disse a vocês, os populares eles não participaram da política, mas em relação à tomada de algumas atitudes, eles se manifestaram, certo? Então houve resistências internas, essas revoltas elas aconteceram no norte e no nordeste do Brasil, né? A reação que Dom Pedro teve para combater essas revoltas foi a formação de tropas mercenárias, ou seja, ele investiu, né, para que essas tropas repreendessem qualquer tipo de resistência, qualquer tipo de revolta, né? E em meados de 1823, o controle do imperador, ou seja, o imperador tenta controlar todos os acontecimentos, certo? Em relação ao reconhecimento internacional. O que significa essa palavra? Significa dizer o seguinte, que quando o Brasil ele é de fato reconhecido pelos outros países, né, como um país independente, certo? Os Estados Unidos reconheceu o Brasil independente em 1824, né? A América Latina, em função do sistema de governo adotado no Brasil, a Europa aguardaram reconhecimento por parte de Portugal, para poder os outros países da Europa reconhecer o Brasil, né, como um país independente. E Portugal só reconheceu quando o Brasil pagou a indenização em 1825, ok? Então, a separação não pacífica, né, Dom Pedro, como eu disse a vocês, contratou mercenários e mobilizou milícias, né, e comprou navios para enfrentar as forças metropolitanas, né, principalmente no Pará, para conter essas revoltas, né, que aconteceram. Revoltas tanto portuguesas quanto brasileiras. As portuguesas foi que não aceitavam a independência, certo? Não aceitavam o Brasil se desvincular de Portugal, né? Que os portugueses permaneceram aqui no Brasil, não foram embora. E as brasileiras foi já quando ele já estava no poder, né? Essas pessoas começaram a ficar insatisfeitas com a forma como ele governava o país, certo? Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, certo? Existia uma certa administração, uma certa doutrina que eles queriam a América para os americanos, né? Que quem tomasse conta da América fossem os próprios americanos de fato. Com o Brasil isso não aconteceu, né? Quem tomou conta do Brasil até um certo período foi um português, não um americano. A Inglaterra adotou posturas mediadoras, né? Ela emprestou 2 milhões de libras, né, esterlinas para o Brasil, para poder o Brasil pagar essa independência a Portugal. Então o Brasil já ficou devendo aí a chamada dívida externa que nós temos há milhões de anos, né? Digamos assim, já começa aí, viu?
Aí aqui tem uma charge, né, mostrando os três poderes aqui, né, no caso esse que está de cartola aqui do outro lado é um americano, né, e essa tentativa de divisão do território. Lá vem Joaquim, gente. Houve um tratado de paz e aliança, né, em que a Inglaterra, né, transforma-se na tutelada da nova monarquia, né, aqui no Brasil. Havia interesse de exportar o mercado brasileiro e acabar com a escravidão. Mãe! Oi, mamãe. Ô, mamãe. Voltei, né? Lembrando que a Inglaterra ele foi o primeiro país a querer acabar com a escravidão, certo? O Brasil foi o último, né? Então a Inglaterra colocou uma pressão, de certa forma, para que o Brasil acabasse a escravidão. A política livre-cambista, quer dizer, a redução de taxas alfandegárias para as importações, o que inviabilizou o desenvolvimento da manufatura brasileira. Isso impossibilitou que os brasileiros tivessem manufaturas e comprassem determinadas mercadorias, né? E o endividamento do Estado brasileiro. Então, o Brasil, para poder ele conseguir andar com suas próprias pernas, né, com o governo, como de Dom Pedro, sofreu uma série de situações que foram bem desfavoráveis, né, para que Dom Pedro conseguisse governar o país aí de forma vitoriosa, digamos assim, né. Em 1823 se criou uma assembleia, né. No livro de vocês, na página 291, fala da Constituição de 1824, certo? Que essa Constituição ela foi criada, né? É uma tentativa de estabelecer as leis, né? E de criar símbolos para o país, né? Cada país tem seus símbolos, a bandeira, o hino, são todos esses detalhes que se configuram o Estado de fato, né? Mas havia uma divergência entre os que estavam presentes nessa Constituição, certo? Por quê? Porque uma parte, né, era da oligarquia rural, né, e outra parte era os mais liberais. Uns queriam que o Brasil não se tornasse liberto, não fosse liberto de Portugal, outros queriam, mas cada um tinha seu interesse. No livro de vocês, é interessante que vocês façam uma leitura, que lá vai trazer detalhes, né, maiores detalhes, ok? Sim, as características dessa Constituição, a Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, né? Classista, pois ela defendia os interesses da oligarquia, ela defendia o voto censitário, né? Ela era anticolonial, por quê? Porque ela excluía, né, de portugueses da administração, ou seja, os portugueses não deveriam administrar. Ela era anti-absolutista, porque ela dividia os poderes do imperador com o parlamento. E Dom Pedro não aceitou, né, essas condições, certo? Tanto que foi que ele fez? Ele interrompeu, né, os trabalhos da Assembleia e ele acabou ordenando a prisão e o exílio de muitos dos deputados que estavam presentes nessa Assembleia. Ele não aceitou, certo? Aí o que acontece? Ele criou, não é, ele tomou a frente dessa situação e ele acabou criando ele elaborou, né, uma Constituição para o Brasil. Lembrando que essa elaboração dele era favorável para ele, claro, né? O interesse de Dom Pedro I era sempre que favorasse a ele para ele não perder o poder, né? Então, no livro de vocês, né, no último parágrafo aqui da página 291, diz o seguinte: no ano seguinte, em 1824, Dom Pedro outorgou a primeira Constituição do Brasil, né? Formado por 176 artigos, né? Esse documento mantinha as principais normas, né, para o funcionamento do Estado. Aí lembrando que essas principais normas eram, né, as regras, o voto censitário, como eu já falei, assim tinha direito ao voto apenas quem tivesse uma renda anual de 100 mil réis, certo? Mãe! Oi, mamãe. Sim, aí como eu estava dizendo, né? Quem possuía 100 mil réis, as mulheres não tinham direito a voto, os escravos, a escravidão foi mantida, o catolicismo foi definido como religião oficial e o Estado foi dividido em 4 poderes, que era o executivo, né, onde o imperador e os ministros, né, o legislativo, que era a Câmara de Deputados e Senado, o judiciário, que eram juízes e tribunais, e o moderador, que era o imperador. Lembrando que esse poder moderado eu dizia o seguinte, viu, gente? Era exercido por Dom Pedro I, certo? E dava autoridade máxima ao imperador. Ele podia, inclusive, vetar, né,
qualquer decisão dos outros poderes. Então, ou seja, de certa forma ele estava por trás, mandando e desmandando toda a situação. Ok, queridos?